Olá! Se você tem dúvidas ou interesse em saber como fazer as principais marcações sobre o manequim, técnica de mulagem ou drape, para você fazer as roupas sobre ele, assista esse vídeo. Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alan Cárcio e sou designer de moda. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha vida profissional, basta você acessar o link que está na descrição, que você será direcionado ao meu currículo online. Dê uma passadinha por lá. Nesse vídeo, gente, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer as marcações básicas, também conhecida como mapeamento, deste manequim. Esse manequim é da marca Draft. Eu aprendi essas marcações com a proprietária da marca, a Elaine Hadset, quando eu fui aluno dela em 2006. Tá? Para aqueles que não conhecem o manequim, não sabem do que se refere, esse tipo de manequim a gente usa para fazer a modelagem tridimensional, conhecida como moulage, que é um termo francês, e drape, que é um termo em inglês. Ok? Os dois termos direcionam a gente para o mesmo conhecimento, que é o fazer a roupa sobre o manequim ou sobre o corpo. Eu vou fazer um vídeo para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar sobre moulagem ou sobre o drape, e vou colocar o card acima assim que eu fizer. Então é necessário que vocês voltem a esse vídeo, porque eu acredito que eu vou demorar aí uns 2, 3 dias para poder falar dele. Então, se você está assistindo agora e o card ainda não está aparecendo, volte daqui uns 2 dias, que com certeza ele já estará aqui em cima, ok? Agora, se você quiser também ter uma noção de como é fazer o drape, sem ser explicação da diferença entre o drape e entre a modelagem plana, eu fiz um vídeo também, que é só vocês olhar o card aqui em cima, que eu estou explicando como é que a gente vai fazer a redução de malha para colocar na modelagem plana. Como é que a gente tem qual é a preocupação que a gente tem para reduzir a modelagem plana para fazer roupas em malha, se é que a gente precisa reduzir. E a primeira base, para poder explicar para vocês de uma forma mais fácil, para vocês entenderem de uma forma mais fácil, eu fiz sobre a moulagem. Então, dê uma passadinha nesse card que apareceu anteriormente, que vocês já vão ver como é o processo de fazer a modelagem sobre a técnica de moulagem, ok? Sem querer me alongar muito, é necessário realmente fazer as marcações do corpo, fazer as marcações do manequim aqui, fazer o mapeamento? Eu, sinceramente, acredito que não. E se vocês que são pesquisadores, se vocês começarem a olhar moulagem ou drape aqui no YouTube mesmo, vocês perceberão ou encontrarão vários vídeos com pessoas fazendo a roupa direto no manequim sem qualquer marcação. Porque não necessariamente é obrigatório. Tá? Mas existem algumas pessoas que gostam realmente de fazer tudo certinho. Quando é que eu sugiro que vocês façam a marcação no manequim? Quando vocês têm uma roupa muito justa, quando vocês fazem cada parte separada, não faz um todo. Existem alguns modelos cheios de recortes que as pessoas fazem o quê? Alguns profissionais. Ela faz um desenho, tira o tecido, faz outro desenho, tira o tecido e vai fazendo os desenhos picados e retirando do manequim. Nesse caso, é interessante ou é quase que obrigatório vocês realmente ter essa marcação. Eu falo que é quase obrigatório e ao mesmo tempo estou contradizendo o que eu falei antes, porque quando eu faço uma roupa com recortes, eu já faço recortes todo aqui, eu não tiro o tecido. Eu já deixo o recorte aqui do tecido e já começo o meu outro desenho dando continuidade ao que eu já fiz. Então, quando a gente faz isso, a gente não precisa dessa marcação com o manequim. Até porque ele demora um pouquinho, tá? Você perceber aqui agora. Então, há aí uma dúvida, há aí uma dualidade. Algumas pessoas afirmando que deve marcar e outras que não. Eu, particularmente, acredito que não, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer a marcação inicial, só das medidas reais do corpo. Essas marcações, como eu falei para vocês, eu aprendi com a proprietária da marca. Esse manequim aqui eu recobri. É um estudo dela que ela fez no mestrado para ela chegar a essas medidas. Mas que coincide muito com a tabela que a gente já vê aí na tabela feminina, tá? Em termos de largura. Em termos de altura, às vezes, não coincide tanto, ok? Então, vou mostrar para vocês. Se alguém tem um manequim em miniatura, a lógica é a mesma de marcação. A diferença é que, ao invés de se eu vou colocar aqui 40,5 ou 36,
vocês vão colocar a metade, porque isso aqui é a escala metade. Então, tudo que eu falar para vocês, tamanho real, vocês vão colocar a metade para fazer a marcação do manequim em escala, ok? Esse manequim aqui a gente usa para fazer o nosso protótipo, para ver se a ideia ficou legal ou não. Então, para não estender muito o nosso vídeo, vou começar a fazer as nossas marcações aqui. Eu vou tirar um dos braços aqui, só para facilitar para mim a marcação, tá? Mas na hora que eu chegar aqui no braço, eu tiro, se bem que eu já vou tirar, senão vai me atrapalhar aqui. Então, gente, só reforçando, essa é uma marcação da Draft, tá? Um mapeamento dos manequins da Draft, porque eu sei que existe outro tipo de manequim e eu não sei se a lógica é a mesma para ela. Eu falei anteriormente que eu não acho necessário marcar o manequim por uma outra razão também. Porque diferente da modelagem plana, a modelagem plana a gente tem um papel ali em branco e a gente precisa simplesmente partir de algum lugar, colocar a medida para a roupa sair. E esse lugar, esse nosso ponto de partida é uma tabela de medidas. Nesse caso, a gente já tem o corpo real aqui. Então, eu continuo afirmando que não precisa das medidas, porque eu já tenho meu corpo aqui. Eu não preciso saber onde está a altura da cintura, qual que é a medida dela, se são 42, são 40, porque eu já tenho a minha cintura aqui. Eu olho para cá, eu já vejo a minha cintura. Então, nesse sentido, eu não preciso das medidas. Basta jogar o tecido aqui, sem nenhuma preocupação com medidas, e fazer a minha roupa. Por causa disso, algumas pessoas defendem que o mulagem é melhor que a modelagem plana. E eu não afirmo isso, tá? Eu acho que um anda diretamente com o outro. Não, a gente não consegue fazer os dois de forma isolada. Não há melhor ou pior. As duas se complementam, ok? Então, só para a gente começar aqui, eu vou começar marcando a altura da cintura. A partir do nosso degolo, a gente vai marcar 36 para frente. Eu vou só colocar um alfinete aqui, para eu saber onde é que está. 36 centímetros para frente. E para as costas, 40,5. Gente, se porventura o vídeo ficar alguns momentos fora de esquadro, é porque eu não estou vendo o que eu estou filmando, tá? Então, a partir da nossa base aqui, 40,5. Essas são as medidas de altura de cintura. Quando vou fazer roupa sob medidas, ou quando eu vou fazer a minha base, gente, eu não meço do degolo. Eu meço realmente daqui do meu ombro, tá? Então, se vocês pegarem alguma tabela de medida e querer comparar aqui, talvez vocês precisam entender se vocês estão medindo do ombro, se a tabela de medidas veio do ombro, ou se veio do meio do centro, aqui, do meio do degolo, ok? Tem que ter essa preocupação. Mas estou colocando as medidas para vocês aqui, vou colocar aqui na descrição também quais são as medidas. Então, 36 para frente, 40,5 para as costas. Eu espero, eu já vi lá, deu para ver, a cor tá preto. Eu tentei achar de outra cor aqui, mas eu perdi aqui em casa a cor que eu tinha. A gente vai colocar aqui no 36, no 40,5. E eu vou girar, fazer todo o contorno aqui do meu manequim. Passando pelo 36 aqui da frente, tá? Vocês podem marcar com barbante, com sutache. Eu vejo algumas pessoas marcando com fita. Eu não aconselho a fita. Por quê? Porque com a fita a gente não sente o relevo. A fita, se ela estiver muito justinha aqui, ela passa desapercebido pra gente, ainda mais que for um tecido grosso. Então isso aqui eu tenho um sutache, algumas pessoas também conhecem como rabo de rato, tá? Um barbantinho, eu tinha uma outra fita aqui que eu também perdi. Mas tudo que tem relevo, vocês podem colocar. Porque quando a gente coloca o tecido vai tampar a fita. Então a gente vai sentir só pelo tato, tá? Então é interessante que vocês façam essas marcações com algo que tenha relevo. Alfinetei tanto costa quanto frente. Eu preciso colocar o meu manequim de lado para saber se ele está paralelo ao chão ou não, ok? Então vocês por aí já conseguem ver. Eu vou chegar um pouco para trás também para saber. Porque aqui eu vou acertar
a minha medida. Eu não vou fazer tudo muito certinho, tá, gente? Para não ficar... para não demorar muito esse vídeo, tá bom? Então a ideia do vídeo é só passar para vocês a ideia de como marcar. Então o interessante é a gente olhar os dois lados para saber se está paralelo ao chão. Aí é interessante pegar uma certa distância, tá? E se vocês deixarão essas marcações aqui definitivas no manequim, gente, é interessante que vocês coloquem vários alfinetes para ela não mexer. Eu não colocarei porque, como eu falei para vocês, a ideia é mostrar para vocês só a lógica do que é a marcação, tá bom? Agora a gente vai achar a altura do quadril. Então, a altura do quadril, que é onde há algumas divergências, se a gente for comparar com a tabela de medidas plana, a gente tem várias convergências aí, tá? Algumas pessoas colocam 18 centímetros para todo mundo, algumas pessoas colocam 20, alguns livros fazem os cálculos lá que a gente precisa fazer o cálculo para achar que vai ficar entre 18 e 20 centímetros, então não tem uma regra específica. No caso do manequim, por isso que eu falo, estou reforçando, só para ninguém pegar uma tabela que achou na internet e tentar colocar aqui, ok? No caso aqui do nosso manequim, a gente, pela lateral, a gente vai colocar 18 centímetros. Eu vou medir também pela frente. Vocês podem até medir, tanto frente quanto costa, embora as costas tenham relevo, mas vocês vão considerar a lateral como parâmetro, tá? Aqui a gente pode até alfinetar para poder servir de apoio. Mas o que vai falar para a gente se realmente aqui na frente também serão uns 18, por causa de curvatura, é a gente olhando na lateral e vendo se ela está paralela ao chão e se as duas linhas, a altura de cintura com a altura de quadril, também estão paralelas. É isso que vai servir de referência para a gente, tá bom? Mas a Elaine disse que é a lateral que a gente precisa medir. Isso eu falo, gente, informações que ela passou para mim em 2006. Eu não sei atualmente se essa informação mudou. Eu não sei se ela fez alguma alteração no manequim, tá bom? Então, novamente, igual a gente fez aqui a nossa cintura, a gente vai fazer também o nosso quadril. Outra coisa, tá, gente? Deixa a fita bem esticadinha, para não ficar nada bambo aqui e na hora que vocês estiverem trabalhando, ela ficar oscilando. Deixa a fita bem esticadinha. Percebam que lá nas costas, na cintura, está um pouco acima. Então, eu precisaria subir. Como eu medi o centro, eu preciso subir um pouco a minha linha na lateral, tá? Mas, como eu falei para vocês, não vou deixar tão certinho, porque a ideia não é fazer perfeição aqui, a ideia é fazer vocês entenderem. Porque para deixar isso muito certinho, demanda tempo. Aqui que eu falo para vocês, ó, que tá dando uma quina ali atrás. Então, aqui eu preciso reajustar. Ok? Feito aqui a minha marcação de altura de cintura e quadril, vou fazer a minha marcação de busto, de mamilo. Tá? Novamente, gente, tecnicamente eu não preciso saber onde está o busto ou não. Primeiro, nem todas as mulheres têm busto durinho no lugarzinho igual a esse. Nem todas as mulheres têm busto certinho nessa medida. Então é só um ponto de partida. Tá? Por isso que eu falo que vocês não devem se atentar tanto a isso por conta dessa razão. Né? Isso aqui é só um ponto de partida. Não é que a modelagem vai ficar perfeita aqui, não. Esquecem essa coisa de modelagem perfeita. Porque eu já vi muitas pessoas defendendo o lance do mulagem ser perfeito porque está fazendo sobre o corpo. Mas quantas pessoas a gente conhece que tem um corpo idêntico a esse? Qual o seu público? Tem um corpo perfeito igualzinho a esse? Então é isso que eu tiro aí, descaracterizo o lance de ser perfeito, ok? Para achar a altura do mamilo, a gente poderia fazer isso aqui.
pegar o ápice do busto aqui, ó. Isso, palavras, tá? De quando eu aprendi. Onde for o ápice aqui, é onde que é o nosso mamilo. Considerando com a tabela, se a gente for pensar em tabela ou coisas tal, é entre 25 e 26. Geralmente 25,5, tá? E por que eu falo geralmente? Esse manequim, gente, ele foi forrado à mão. Eu espero que vocês estejam vendo aí bem. Ele foi forrado à mão. Nesse caso aqui foi eu que forrei esse aqui, tá? E a Elaine também me matou verbalmente porque eu pintei esse aqui de amarelo. Ela achou ridículo. E já saiu a casca. Mas é ridículo mesmo. Isso aqui é feito à mão. Não quer dizer para mim que isso aqui representa o meio certinho do manequim. Tanto aqui quanto a lateral. Por quê? Porque pode ser que eu estiquei para um lado, mais para o outro. Então, de um lado aqui eu costurei na máquina e para fechar a lateral eu costurei todo à mão. Então, pode ser que eu tenha puxado um pouco mais ou um pouco menos. Tá? Eu não sei, lá na Elaine eu sei que ela tem todo o cuidado de alfinetar tudo. E os parceiros dela eu sei que tem essa preocupação de fazer isso, que deixar o mais certo possível. Mas, tudo que é manual a gente sabe que não sai 100% do jeito que a gente quer padronizado. Então, eu falo 25,5 pode alterar mais ou menos por conta disso, tá? Ó, aqui tinha dado 24. Eu vou colocar pelo menos 25. Eu vou deixar os 25 aqui. A partir do meu ombro. Só vou ver se do outro lado também a costura vai calhar com o ápice aqui do meu busto. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, desse lado o ápice deu 25,5. Aqui tinha dado 24,5, aqui deu 25,5. Mas na verdade tá um pouquinho mais alto aqui, ó. Então o lance, gente, é vocês definirem se vai ser 24,5, 25,5, quanto é que será. Nesse caso aqui do busto, gente, é interessante vocês colocarem um alfinete de bolinha, tá? Por quê? Porque aqui vocês às vezes precisam saber certinho onde realmente está o mamilo para fazer as marcações. Por quê? A marcação de pence para quando vocês realmente... Aí eu coloco um de bolinha e coloco mais um outro aqui sem ser bolinha comum, alfinete comum, para poder segurar o sutache. Isso aqui, o sutache, eu acho bem ruim, gente, porque ele esgarça. Então é interessante vocês pegarem um barbante ou uma cordinha. Deixa eu pegar a cordinha aqui para vocês verem. Eu só não sei o nome. Mas olha, deixa eu olhar daí para ver se vocês vão enxergar bem isso aqui. Tá vendo? Isso aqui é roliço, ó. Então isso aqui, ele não esgarça igual o sutache. Deixa eu mostrar o sutache para vocês, para quem não conhece. Ó. Ele é retinho, achatado, só que ele esgarça. Conforme a gente estiver usando, ele puxa aqui, ó. E no que a gente alfineta, ele vai lá e... Olha lá, ó, já perdeu toda a sua forma, tá? Então, por isso que às vezes é bom vocês pegarem uma coisa mais roliça ou mais firme, mesmo que esteja achatado. Então, aqui temos a altura de busto, 25 a 26, tá? Cada manequim tem um, dependendo como ele foi lixado. A altura do centro, 36. A altura do centro costas, 40,5. A partir da cintura, 18 centímetros. Ambos têm que estar paralelo um com a outra, paralelo com o chão. Isso aqui bem esticado. Algumas pessoas têm dúvida. Ah, essa fita aqui, ela precisa ser achatada? Eu preciso fazer isso aqui de forma achatada? Não, porque quando, se a gente for pensar em busto, né, alto, as roupas não são achatadas aqui. Elas têm realmente o volume, o vão entre eles aqui, ok? Então não tem necessidade de vocês colocarem alfinete aqui no meio. Só reforçando. Tem que estar muito bem esticado e muito bem preso para quando vocês colocarem a roupa, vocês não perderem aí a sua forma. Feito essas alturas, essas são as principais alturas que a gente precisa. Vamos partir para a lateral.
Algumas pessoas, principalmente, gente, quem faz faculdade de moda, faz algum curso aí, geralmente eles mandam vocês colocarem as linhas aqui, ó, considerar lateral como essa costura. Isso aqui é errado, tá? A gente faz isso em sala de aula só para facilitar o trabalho da gente. Como a gente às vezes tem 40 alunos dentro de sala de aula, 60 alunos dentro de sala de aula, para explicar essa marcação aqui, e às vezes isso precisa ser feito num dia só, e muita gente que nunca viu na moda, na vida, a gente faz essa marcação para facilitar a vida. Considera isso aqui como lateral, mas o certo não é, tá? Vou explicar para vocês qual que é o certo. Quando a gente fala de modelagem plana, para a gente poder dividir o corpo, fazer as modelagens, a gente divide a nossa medida em 4. Em termos de circunferência, busto, cintura e quadril, a gente divide em 4. E por quê? Se a gente olhar de cima, embora não seja, a gente imagina o corpo como redondo. Então a gente pensa o quê? Existe uma coisa que chama modelagem simétrica e assimétrica. Simétrica é quando os dois lados são iguais. Assimétrico é quando são lados diferentes uma da outra. Vou fazer um vídeo sobre isso também. E minha lâmpada insiste em ficar aqui. Ou deve ser um fantasma, né? Será? Então, assimétrico é quando são modelagens diferentes e simétrico quando são modelagens iguais. Quando a gente pensa em modelagem plana, pelo menos para a base, e a mesma coisa do manequim, a gente pensa em simétrico, considerando que esse lado é igual a esse, então não tem necessidade de eu fazer os dois lados, basta fazer um lado só e espelhar. E a mesma lógica para frente, ok? Então a gente fala, quando pega uma medida, a gente divide por 4. Então é isso que eu preciso saber. Qual é o manequim, qual é a medida que vocês têm? Porque algumas pessoas vão comprar 40, outros 42, 38. Vocês precisam medir o manequim de vocês. 74 aqui no caso. Eu acho que a minha é 42 na época que eu pedi, tá? Aqui tá dando 74 de cintura. E o meu quadril, 100. Então, 100 eu sei que são 25. 74, gente, para quem não sabe fazer a conta de cabeça aí, não quer perder tempo, a própria fita, a gente pode usar a própria fita, essa aqui não ajuda tanto, porque ela não tem a numeração exata, mas mesmo assim é possível fazer. Quanto que são 74 dividido por 4? Basta pegar o 74, pego o 74 aqui, dobro a fita no meio. Se eu quero saber metade de 74, basta eu dobrar a fita no meio e ela já deu metade para mim, que são 37, né? 37. Se eu quero um quarto, basta eu dobrar o 37 no meio, que são 18,5. Então, um quarto de 74 são 18,5. Basta eu pegar aqui minha fita e fazer isso. Consegui ser claro? Pega a medida que vocês precisam, nesse nosso caso 74, dobro ao meio. Achei a minha metade. Para eu saber um quarto, eu vou lá e dobro de novo só a metade, que aí eu sei certinho quanto que é um quarto. No caso que 78, 18,5. Algumas fitas já vem um número pequenininho aqui, que são as divisões, tá? Então vocês vão aqui, ó, 74, não precisa nem dobrar. 74 é metade, 37 e 18,5, ok? Então, sabendo que são 18,5, a partir do centro, isso aqui eu estou medindo a minha lateral, tá? Eu vou colocar 18,5, que nesse caso coincidiu com a minha costura. Como meu quadril deu 100, a partir da costura, vou colocar 25, que é um quarto. Lembrando, tá, gente, que isso aqui vai alterar muito, porque tanto o centro aqui pode, às vezes, estar deslocado. Quando eu forrei isso aqui, eu não tive essa preocupação de estar no meio certinho, até porque o manequim embaixo não tem nenhuma referência para colocar no meio certo. E aqui também eu não sei se está certinho. Se aqui não está no meio certinho, lógico que aqui também vai interferir. Mas como eu falei, como eu não preocupo com essas medidas, isso para mim pouco importa, porque o corpo já está aqui para mim, ok? Então, para eu medir a minha lateral... Ah, tá. Faltou o busto, né? Quanto é que eu tenho de busto aqui? 90.
Então, 90, 45, 22,5, não é isso? 45, 22,5. É isso mesmo, 22,5 de busto. Então, a partir do centro, passando pelo busto aqui, 22,5. Vocês perceberão, gente, que essa linha ficará muito mais inclinada. Se alguém aí estuda, faz faculdade e está acostumado a ver a linha reta, vocês perceberão que ela ficará muito mais inclinada do que o que vocês estão acostumados, tá? Cadê a ponta? Então, ó, tendo as medidas 22,5, 18,5 e 25,5, eu vou ligar uma ponta com o outro. Vou deixar o sutache um pouco para cima, porque eu ainda não medi a cava. Reforçando sempre, deixando isso aqui sempre retinho. Retinho não, bem esticado, na verdade. E só uma coisa, tá, gente? Me lembrei de uma aluna aqui uma vez. Que eu fui lá, fiz uma linha reta. Peguei a régua e fiz reto. Falei, gente, deixa a linha reta. Eu falei assim, professor, mas isso não tá reto. Eu falei assim, claro que tá. Ah, mas tá assim? Eu falei assim, ela tá reta, mas tá inclinada. Não deixa de ser reta. Aqui eu paro aqui ou eu continuo? Aí vocês escolhem. Aí eu prefiro parar, porque a gente não sabe se a coxa vai estar no meio certinho, tá? E quando a gente faz a roupa, eu vou começar a explicar, porque meu canal é novo, tá, gente? Pra quem não conhece. Eu vou dar essas aulas de mulagem também, eu vou explicar fazer a base, que a gente esquadra do reto para cá, a parte reta esquadra para baixo, para a gente poder realmente saber se vai continuar reto ou virado. Tecnicamente, é esquadrado daqui para baixo. Deveria ser reto, reto, esquadrado, ok? Então, eu tenho aqui a minha lateral. Lembrando, para eu marcar a lateral, eu esqueço a minha costura aqui e pego 1/4 do busto, 1/4 da cintura e 1/4 do meu quadril, ok? Eu estou falando um pouquinho rápido, gente, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Se ficar muito longo, vocês falam para mim, foi bom, não foi? Deixa aí na descrição, tá? Porque o meu problema inicial está sendo esse, achar o tempo ideal do meu público. Do meu público, né? O artista. Para a gente achar a altura de cava, embora eu tenha o braço aqui, eu sei que foi pensado nisso, mas ele não representa tanto para a gente a medida certa. Não teria como eu medir aqui certinho. Então, a medida para o tamanho 40 são 14,5. Como eu fiz aqui tudo como tamanho 40, eu vou considerar também 40, tá? A partir daqui da minha quina, eu vou colocar 14. Aqui tem uma explicaçãozinha um pouco confusa, tá? Ó, 14 é o tamanho da minha cava, seria a altura da cava. Esqueça a modelagem plana no primeiro momento, porque a modelagem plana a gente está esquadrando isso aqui do zero, reto, reto. Aí a gente faz aqui a queda de ombro para depois colocar a medida da cava. Não associe isso à modelagem plana, a não ser que você associe pensando, primeiro você fazer rebaixamento e depois ter os 14, ok? Então eu acho 14, vou achar o meio, 7, nesse meio eu vou colocar 6 para cada lado, 6,5. Ela nos fala que deveria ser 6 para cada lado. Ela, quando eu falo ela, gente, é a proprietária da Draft com quem eu aprendi, tá? Eu vou fazer a marcação com vocês com o sutache, mas essa com certeza é uma marcação que eu nunca perderia meu tempo fazendo com sutache, porque isso aqui muda e muda muito. Como é que eu faço as minhas marcações quando eu trabalhava com isso aqui? Só desta forma. Eu vou lá e coloco apenas os pontos de alfinete cabeça. Por quê? Quando eu faço a roupa, eu só coloco aqui os pontinhos, que na mesa eu vou lá e faço o meu retraçamento da cava. Porque às vezes circular isso aqui, ó, isso foi uma coisa que eu tive que aprender na prática. Quando eu ensinava, igual eu falei para vocês, 60 alunos a fazer o contorno, demorava muito tempo e não dava para fazer isso em uma aula, ok? Então eu aprendi a desenvolver aqui com só alfinete e na mesa a gente poder agilizar o processo e fazer o traço ali, ok? Feito aqui as minhas medições, basta eu
fazer o contorno. E esse contorno ele é bem chatinho. Com certeza eu não vou conseguir fazer para vocês aqui. Ó, como é que eu faço? Eu uso a minha mão aqui de apoio para poder fazer na curva. Será que vocês estão vendo bem aí? Eu uso aqui minha mão de apoio, eu ligo os dedos aqui nos dois pontinhos e uso aqui de apoio para dar início à minha curvatura, sabendo que eu terei que fazer um ajuste depois. Como eu vou fazer um ajuste depois, eu não coloco o meu alfinete até o fundo. Do que seria minha cava. Agora eu faço o meu ajuste. Tá? Eu estou vendo que aqui eu posso dar uma baixadinha. Então eu vou fazer aqui o meu ajuste, o conserto. Depois que eu fiz o conserto, eu coloco o alfinete todo para baixo. Lembrando que é bom ter muitos alfinetes aqui para não sair do lugar. Ok? Vou só dar uma ajustadinha aqui na cava. Um pouquinho aqui na frente. Lembrando, gente, que não é porque eu marquei aqui no manequim que já vai ficar perfeito não, tá? Com certeza, dependendo de como vocês traçarem isso aqui na mesa, depois, vai ter que fazer um ajuste. As pessoas falam que a mulagem é perfeito. É perfeito, neca. Principalmente para quem não sabe. Né? E perfeito, gente, eu entendo como perfeito aquela coisa que serve para todo mundo. Né? Então, assim, eu teria que fazer minha modelagem aqui, deveria servir pelo menos para todos os tamanhos 42, deveria servir igual. Mas sabe que tem 42 que não tem poupança, tem muito busto e não tem costa, ou tem muitas costas e não tem busto. Então tem toda essa lógica aí, essa preocupação. Ok? Aqui está o meu desenho. Reforçando outra coisa aqui também, ó. Aqui são os 22,5, tá? No busto. Então eu dou essa direção aqui para essa medida. Ok? Então, gente, de forma inicial, algumas pessoas gostam de marcar o ombro. Como já tem a costura, eu acho desnecessário. Você vai marcar o ombro se você já quiser provocar um deslocamento. Eu vou fazer um vídeo depois também, gente, sobre esse deslocamento aqui. Porque é uma confusão que muita gente tem. E é assim que eu fizer. Se eu fizer, eu já coloco nesse card, se eu lembrar, que eu não sei qual momento que eu vou fazer esse vídeo, mas eu farei. E se eu fizer, eu coloco o card aqui, ok? Mas nesse primeiro momento, a gente pode usar o ombro, a costura como ombro, ok? Agora, se você quiser fazer deslocamento, você já pode provocá-lo aqui, aí você marca com soutache, tá bom? Por que eu não marco a cava dos dois lados? Reforçando. Porque o lado que eu faço aqui é o mesmo de lá. Mas se a modelagem for assimétrica, aí já é a interpretação. Aí você precisa fazer marcações com soutache, aí é a interpretação. Isso aqui, essa explicação que eu estou dando para vocês, são só as marcações básicas, ok? Agora, se eu fazer uma interpretação, vamos imaginar aqui. Vocês entenderam isso aí, gente? Só para não confundir. Então, as marcações básicas são essas aqui, ok? Altura de busto. Esqueci uma coisinha bem interessante. Eu coloquei, mas não falei. Eu também nem medi. A distância entre mamilos. A distância entre mamilos são 18 centímetros. A partir do centro, 9 para cada, tá? Calhou aqui, ó, do meu alfinete sair certinho. Mas por que calhou também? Porque eu tenho uma costura aqui, ó, que ela já serviu para mim aqui como parâmetro. Então tá aqui, ó, os 18 centímetros pegando aqui no outro alfinete. Se eu pegar do centro, é isso aqui, ó. Na verdade, quase, né? Eu só preciso vir para cá um pouquinho. 9 com 9. 18 centímetros. Ok? Então, gente, essas são as nossas marcações básicas e iniciais. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E se vocês gostaram, também deixem no comentário, dê o seu like. Vou só explicar para vocês, caso vocês queiram fazer uma interpretação. Eu quero fazer uma blusa que seja assimétrica. Aquelas que a gente tem de um ombro só. Eu não me preocupo com medida, igual eu falei para vocês, que eu já tenho aqui o meu corpo. Eu acho que eu quero essa abertura de decote. E eu vou colocar a cava nessa altura aqui. Eu geralmente não corto soutache, tá? Eu quero um recorte bem abaixo do busto. Então, alfinete aqui lateral,
e coloco um recorte aqui abaixo do busto. Ah, tá. Então agora já vou ter o quadril. Vai ser um pouco acima do quadril. Será que tá saindo um som aí que eu acabei de quebrar meu microfone? Ah, eu faço aqui acima do quadril. E alfineta ali na lateral. Então aqui, ó, eu acabei de fazer a interpretação de um modelo ó, meio ombro, modelagem assimétrica. Eu não me preocupei com a cava, embora eu tô com o braço aqui. Defini que eu quero um recorte abaixo do busto e defini que eu quero acima do meu quadril. Isso aqui já é uma interpretação, é um mapeamento de uma interpretação de uma blusa. Então basta eu vir com o tecido e recortar essa parte aqui, ok? Então só para vocês terem uma ideia como é que a gente faz a interpretação também. Então, gente, só reforçando, se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezinho aí, compartilhe com os amigos, deixe no comentário se ainda teve alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa mais sobre mulagem, reforçando que eu sou novato no canal, pelo menos agora em setembro de 2021, e deixe no comentário alguma coisa que vocês tenham dúvida para que eu possa fazer os vídeos e tentar auxiliar vocês na dúvida que vocês têm, ok? Até o próximo vídeo.